Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, eu sou Elisa Rosenthal e vou apresentar o Incorpora Cast de hoje a um convite muito especial da Abra Inc. Vamos conversar com algumas das nossas convidadas para uma campanha muito importante, Mulher à Obra, idealizada pela Abra Inc. em homenagem ao Mês da Mulher. O bate-papo de hoje é com Sofia Martins, sócia da Mitre Realty e CEO da Mitre Vendas, e Simone Moutinho, CEO da Infinity Bank, idealizadora do LinkPay. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Elisa. Prazer, Simone. Prazer, e Sofia. tô honrada com o convite da Abrainc. Então, muito obrigada por estarem aqui, um prazer estar com vocês. Vamos abordar neste episódio a força e o crescimento das mulheres na construção civil, motivações e desafios enfrentados no dia a dia, ações para a promoção da equidade de gênero, táticas ESG e expectativas para 2023 e muito mais. Sofia, conta para nós um pouco da sua história. Qual que é a sua formação, como surgiu o interesse pelo setor, como foi sua trajetória no mercado até se tornar sócia da Mitre e CEO da Mitre Vendas? Olha, Elisa, eu costumo dizer que o mercado imobiliário me abraçou num momento que eu nem imaginava estar nele. Como que aconteceu? Eu trabalhava em outro segmento, em segmento financeiro, tenho formação em direito, tenho formação em administração, tenho gestão de pessoas, então eu estudei bastante, pós-mestrado, doutorado, só que quando eu voltei e retornei para São Paulo, eu estava morando no Rio Grande do Sul, por uma questão de doença da minha mãe, e eu falei assim, poxa, eu preciso comprar outro apartamento aqui. E como fazer isso? Eu não queria que o corretor me atendesse. Então, tudo começou nisso. Eu falei, vou fazer uma pós em Direito Imobiliário. Comecei a estudar e eu vi que existia um setor que tinha tanto caminho para percorrer, para mudar, para ajustar. E aí foi assim que eu conheci a Mitre, que ainda não tinha uma empresa de vendas. E eu falei assim, poxa, tem tudo aqui para se fazer. E eu comecei nessa questão, procurando um apartamento para comprar para mim, que eu não queria intermediar, tirei meu Cresce para eu conseguir intermediar uma unidade para mim, e depois disso eu ingressei no mercado imobiliário. Aí me especializei e fui crescendo aí, hoje já tenho 9 anos de empresa, 8 anos sócia da companhia, e foi assim um grande aprendizado, né, fazer uma mudança tão grande, né, de profissão, e ao mesmo tempo um universo que eu vi tanta oportunidade de ser tão amplo, sabe? Então, E que nasceu de uma dor sua, né? minha, sim. E eu vi assim, poxa, a grande verdade é que as pessoas não gostam de vendedor. Uhum. Então eu falei, como que a gente muda isso para gerar uma experiência positiva? Então, eu vindo de outro segmento, eu consegui trazer um pouco da minha expertise do que eu tinha de negociação de outros mercados, para conseguir quebrar isso, sabe? Então, hoje, muito do meu trabalho é falar disso, é falar para a pessoa assim, poxa, o nosso mercado ele é muito rico, ele é muito, ele é diferente, dá sim para você fazer a diferença aqui e como fazer isso, sabe? Então, eu abracei isso, eu sou apaixonada, apaixonada mesmo. A gente sabe. E você, Simone, conta pra gente a tua trajetória de vida profissional no mercado financeiro e no imobiliário. Acho que se imobiliário já é um assunto difícil a gente falar da pauta de equidade, quando junta imobiliário e financeiro, né, o desafio fica ainda maior. E como é que surgiu a ideia de criar a LinkPay, parceria da Abra Inc. com forte presença nos eventos que a entidade promove? Um pouquinho diferente da Sofia, né? Eu praticamente nasci no mundo da construção, porque o maior sonho da minha mãe era que eu fosse arquiteta. Não era o que eu queria ser, né? Mas era o que ela queria ser. Então, ela foi me criando e eu fui crescendo com essa ideia de que um dia eu teria que ser arquiteta até para satisfazê-la. E fiz, né? Me formei, com 17 anos entrei na faculdade, fui arquiteta, descobri que não era aquilo que eu queria para minha vida, né? Que o que eu queria para minha vida era vendas. Eu queria ser vendedora, na realidade hoje eu estou como CEO, mas eu sou vendedora nata desde que nasci. E depois da formação eu fui vender. Eu fui trabalhar como vendedora de loja de design, eu misturei um pouco, né, de interiores. Eu misturei um pouco a venda com a arquitetura, que era algo que ela gostava muito e que eu não queria deixá-la triste, mas que era muito latente essa história de venda na minha vida, né? A minha família, portuguesa de um lado e árabe do outro, ambos trabalhavam com vendas. E eu nasci nesse mundo de vendas.
E agora, com 40 e tantos anos, eu me vi dentro do mundo imobiliário de novo, com vendas. E eu falei, é o meu caminho, né? Eu acho que a gente conseguiu juntar o amor que ela tinha, né, pela construção e o meu amor por vendas. E aí me vi dentro, em São Paulo, me vi dentro do Infinity Bank, a convite do presidente, que é o Leandro, para tocar a equipe de vendas, nada a ver com o mundo imobiliário, nada a ver com a construção, nada a ver com arquitetura, era com vendas mesmo, com split de pagamento, de prêmios, também para construção, mas não era só para construção. E quando a gente é convidado pelo mercado para a gente entender um pouco do que é uma pagadoria, né, do que é um banco voltado B2B para o mundo imobiliário, eu disse, é isso que eu quero para mim. Eu acho que meu ciclo comercial e de arquiteta começa aí, não é que termina aí, começa aí. Bom, de arquiteta para arquiteta. Que Olha! eu também Que legal, também sou arquiteta e acho que é uma profissão que dá base para a gente fazer muita coisa, né? Vamos falar um pouquinho de equidade de gênero aqui, que é um assunto importante desse nosso programa especial. Dados recentes de uma pesquisa do Ministério do Trabalho mostram que a presença feminina na construção civil teve um salto aí de 16% de 2020 para 2021. Falando mais especificamente sobre corretagem de imóveis, até 1958, por lei, né, somente os homens podiam trabalhar na profissão. Então, foi alterada essa lei, mas somente nos anos de 1990 é que a participação feminina no setor passou a ser maior. Até então, a gente tinha ali uma presença quase que inócua. Dados recentes da ZAP+, mostram que em 2010 a participação feminina era de 44%, e uma década depois passou a ser 49%, praticamente metade do mercado. A gente ouvindo esses dados, né, Sofia? Sim. A gente consegue perceber a atuação da mulher no mercado imobiliário nos últimos anos. Sim. Como que é essa divisão, né, de gênero nos corretores de imóveis na Mitre? Olha, hoje o nosso percentual, eu trabalho com 60% feminino, 40% masculino, e em cargo de liderança, 55% masculino e 45% feminino. Mas como a nossa empresa é de mérito, então é muito aberto a todos, né? Então eu vejo que essa estruturação, essa maturidade, as mulheres elas estão vendo que é uma profissão para elas. Sabe? Então, temos construído juntas para ver assim, poxa, você tem casa, você tem família, você tem a profissão, final de semana, né, que a gente trabalha, que é delicado para muitas mulheres, com filho, com escola. Então, hoje elas estão entendendo e conseguindo conciliar, né, numa empresa assim de mérito como é a nossa. Então, eu tenho estado bem feliz porque cada ano tem aumentado, assim, por meritocracia, uma média de 10% a 15% esses números. Então, é uma evolução delas mesmo, né? Graças a cada sacrifício de cada uma delas. Pois é, mas alguns mercados, essa equidade não está expressa dessa forma, né? No mercado financeiro, Simone, alguns bancos ainda empregam juros maiores para mulheres que solicitam um empréstimo para investimento do que para os homens, isso muito em função de score. Como é que funciona no Infinity? E você nota algum tipo de preconceito no universo financeiro contra as mulheres? Essa pergunta é bastante interessante, porque a gente fala muito disso no mercado como um todo, né? Mas por incrível que pareça, o Infinity Bank é um banco B2B, né? Ele não é um banco B2C, né? Mas mesmo sendo B2B, e antes da gente se tornar banco, a gente já tinha uma visão muito voltada para a mulher, diferente do que o mercado pratica. Então, eu acho que o Leandro ele saiu muito na frente disso, né? Vamos cuidar mais da mulher, né? A mulher, numa situação de separação, e isso é muito claro e notório, ela fica com o filho, ela fica com a responsabilidade daquela criação e ela fica sem o poder aquisitivo. Então, ele pensou diferente nisso, né? Vamos abrir muito mais para a mulher, né, do que para o homem. Não sendo machista nisso, mas tentando inserir essa cultura, né, de que a mulher ela tem um papel diferente. Né? Ela é a condução, quando a gente fala até biblicamente, ela é a condução da família. Né? Então, assim, não, lá a gente não tem essa... Eu não vejo isso lá, né? No mundo bancário B2C, sim, claro. Sim. Mas lá internamente, eu acho que foi, inclusive, um dos motivos que me encantou tanto a ficar e a continuar. Foi esse olhar diferente para a mulher. Interessante, né? Porque o mercado que a gente sabe legal, que a mulher tem um comprometimento sim, de ser uma fiel pagadora. E se a gente pegar o histórico, né, até de iniciativas
de construção para habitações de interesse mais social e popular são normativas que destinam a mulher à propriedade do imóvel. Então, o mercado ele já tem uma orientação que Sim. a mulher tem um papel estratégico, né, nesse ponto Sim. de vista. E acho que é importante a gente reforçar isso mais uma vez nessa edição especial, que a gente fala sobre equidade, a gente fala da importância da mulher, sem deixar de colocar na mesa estratégia de resultado, que é essencial para o nosso setor. Vamos falar sobre a pauta agora de tripla jornada feminina, que é um tema bem, né, bem interessante. A grande maioria das mulheres enfrenta essa tripla jornada, muitas vezes ela é múltipla, né? Ela tem outras jornadas ainda, invisibilizada, não remunerada, mas a jornada do emprego formal, cuidados domésticos, cuidados pessoais, filhos, todas essas camadas, né, interpostas, elas criam uma situação de uma mulher cada vez mais exausta, cada vez mais com questões físicas, mentais, e aí entra o papel da rede de apoio, o papel das empresas, das instituições da nossa sociedade. E de acordo com uma pesquisa do IBGE, as mulheres dedicam o dobro do tempo do que os homens a afazeres domésticos, cuidados das pessoas, cuidado da casa, enquanto que nós dedicamos cerca de 21 horas semanais, eles empregam 11 horas semanais. Nossa! Pois é, que isso dado é um dado importante, do né? IBGE. Vamos dar depois, né? Depois a gente pode falar bastante sobre isso. Sim. Mas como é que vocês lidam com essa dupla jornada tão exaustiva? Como que a Mitre, Infinity Bank, LinkPay apoiam suas colaboradoras? Se vocês podem citar algumas ações voltadas exclusivamente para as mulheres, especialmente para aquelas que são mães, que têm essa questão mais complexa. Olha, Elisa, até um ponto que eu quero dar um recado para as mulheres, né? Porque hoje, com essa velocidade de internet, com essa velocidade de 3 jornadas, 4, 5, primeiro que não ser supermulher está tudo bem. Porque o que a internet mostra não é aquilo ali. Então, calma, né? Porque às vezes a pessoa fala lá, meu Deus, Fê, como que você consegue fazer tudo isso? Eu tenho uma super preocupação, porque existem coisas que dão errado, só que a gente não coloca na proporção do que a gente põe do que dá certo. Verdade. Então, primeiro, assim, calma, que tá tudo bem. Com relação à empresa, a gente apoia muito as mulheres, né, que têm filhos, a gente faz muitas ações, não só em mês da mulher, mas periodicamente, questão de saúde física, questão de levar psicólogos para estar conversando, porque são problemas que a gente enfrenta, né, e que são silenciosos muitas das vezes nas empresas. Então, eu sempre coloco ali as nossas preleções de ouvidoria para elas, de dúvida. Eu tenho um plantão de atendimento quando a gente direciona que é algo mais clínico, que é algo mais... uma conversa, às vezes a pessoa precisa ouvir alguém. Então, hoje a gente trabalha muito forte isso dentro da Mitre, muito forte. Tanto a disparos semanais de e-mails de saúde da mulher, tá acontecendo alguma coisa na cidade de São Paulo que a gente quer como informativo, as nossas corridas para a mulher também, questões hormonais, para fases e faixas etárias que a gente passa e muda. Então, a gente tem todo esse acompanhamento interno. E fora de vários programas, sabe, Elisa? Então, a gente coloca, assim, muito estando do lado mesmo. E quando a gente tá seguindo uma coisa e vê que precisa ajustar e colocar mais programas para aquilo, a gente coloca. Isso, como é que é para você, Simone? Apesar da Infinity ser uma empresa de 95% de mulheres, composta por mulheres, tinha algo que faltava, né? Eu trabalhei numa grande empresa de cosméticos que praticava muito essa questão de mãe e filho, que era uma empresa de porta a porta, né? E as mães tinham que deixar os seus filhos para sair vendendo produto de cosméticos. E essa grande empresa montou uma creche dentro dela, né? E as mães iam para o escritório com a creche. E aquilo me encantou muito. Eu cheguei a ser diretora de vendas dessa empresa. E eu falei, no dia que eu for diretora em alguma outra empresa, eu vou implantar esse sistema. E a gente fez isso na Infinity Bank. Então, a gente tem lá um espaço exclusivo para as mães que desde a hora que ela engravida. Então, a gente acompanha tudo isso e a gente tem um espaço que é o berçário, tem a rede de apoio própria, por exemplo. Uma mãe teve neném, né? Ela não quer fazer aquela parte, aquele momento que ela fica em casa, ela quer ir trabalhar. Simone, posso ir trabalhar? Vem, a gente tem uma rede de apoio para você. Lá a gente tem banheira, lá a gente tem berço, lá a gente tem a rede de apoio própria. Nós, mulheres, temos como obrigação trocar a fralda daquele neném, levar ele para tomar sol. Todo esse processo diário que o neném teria na sua casa, a gente tem lá. Eu já entrei na Infinity com filhos.
Então, eu pude levar o meu filho para trabalhar comigo, isso é muito importante, a gente abre isso. As mães que têm legal. filhos maiores, eles vêm trabalhar com a gente. No segundo momento, eu tive uma filha pet. E aí eu perguntei ao presidente, pode filho pet? Ela nasceu, ela é especial, ela é surda e albina, eu não sabia quando eu a comprei, né? E eu disse, eu não posso deixar ela sozinha. E ele lindamente falou, pode tudo. Filho pet, filho normal, filhos. E ela foi durante 1 ano trabalhar comigo. Todos os dias a Stephanie ia trabalhar comigo. E ela tinha essa rede de apoio de limpar o cocô dela, limpar o xixi, levar ela para passear no escritório. Então, assim, Que legal. A gente apoia. Falar de pais de pet é super tema também de imobiliário, porque é uma demanda cada vez maior. Acho que tem um ditado africano que eu gosto muito que fala, né, em inglês, it takes a village to raise a child, mas precisa de uma comunidade mesmo para criar uma criança e acho que a gente educar a criança é uma missão social comunitária. Sofia, você é uma das principais, a maior influenciadora no mercado imobiliário hoje, com mais de 610 mil seguidores somente no Instagram. Você tem um papel muito importante, né, não só de disseminar conteúdo, mas de inspirar e criar, né, essa liderança que você assume. Conta um pouco pra gente como que é o seu dia a dia. A gente que já acompanha as redes sociais já sabe um pouquinho. Como você encontra tempo para realizar suas tarefas corporativas e ainda compartilhar sua rotina com esses milhares de seguidores? Olha, Elisa, é um desafio. Eu acho que um ponto que eu coloco muito na minha rede social é tentar mostrar um pouco quem sou eu mesmo. Sem muita maquiagem, Gente, olha, é isso, né? Tem coisas que vão dar errado e tá tudo bem. E de falar aquilo que realmente eu acredito. Então, eu até tava falando mais cedo com a Fran, falei, eu não me vejo essa pessoa, porque eu me vejo assim, sou eu, né? Na situação do dia a dia do que tá ali. Para conseguir fazer algumas coisas, para quem me acompanha sabe, assim, eu tenho um sono mais encurtado, eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou uma pessoa muito disciplinada, então eu com horário sou assim, sistematicamente, para eu conseguir encaixar. Então, senão não adianta chegar aqui e tentar fazer assim, o mundo, né, da Alice, não. Então, para eu conseguir conciliar muitas coisas, eu coloco uma rotina ali. Então, eu tenho minha rotina de horário, eu tenho minha rotina para eu conseguir encaixar aquela questão do merecimento para mim, que eu vejo um treino, minha saúde, alta produtividade, eu coloco. Então, eu acho que o grande segredo, assim, para mim, que eu vejo que as pessoas me mandam muita mensagem, é falar assim, poxa, você é uma pessoa tão simples, porque sou eu essa, sabe? Então, pra mim, isso é a melhor coisa. De falar assim, gente, dá errado e tá tudo bem. Amanhã eu vou acordar mais cedo e vou melhorar isso aqui. Então, às vezes tem dia que você também não tá naquele dia, sabe? O tsunami tá acontecendo, o mundo tá caindo e você precisa resolver. Então, como que a gente motiva, né, essas pessoas a mostrar que existe um novo dia, existe um novo sol que nasce, existem dias ruins, mas não uma vida ruim. Então, aquilo acaba como um dia bom também. Então, esse é o que eu consigo conciliar muito, tendo essa disciplina, rotina e sendo de verdade, né? Eu acho que esse é um ponto. Muito bom. Simone, como é que vocês enxergam o papel das redes sociais, né? Desse papel também de influenciadoras, micro-influenciadores, hoje no papel do banco? O banco em si, ele faz, né? A Simone é um pouco mais reservada, assim. Eu observo muito, eu já conhecia a Sofia, eu já conhecia você, eu já sigo, eu já participo de evento de vocês, a gente faz essa... Né? A gente leva isso lá para dentro da empresa, até porque o mundo agora é a internet. Mas é o que a Sofia falou, tomando muito cuidado com o que é real, do que é a Alice, né? De que as coisas não são exatamente como estão ali, né? E a gente faz questão de enxergar isso e mirar nas pessoas que são reais, né? E que são palpáveis. Na vinda para cá, né? Eu estava postando a minha foto e falei, dia de fechar ciclo, porque eu já seguia a Sofia, já seguia você. E eu queria muito, assim, ver de perto, né? E é exatamente, assim, como seguidora, eu posso falar que é exatamente o que eu vejo. Isso é muito importante. Isso é importante, né? O objetivo alcançado. E assim, de verdade, gente, do lado de cá, eu acho que eu estou zerando, eu não gosto de falar zerar, eu falo fechar, né? Eu estou fechando um ciclo de sonho, de ver de longe, exatamente como é na internet, né? E isso é muito legal para mim como mulher, que sigo a Sofia, que sigo você, que vejo o que acontece, putz, é isso, né? Elas não são mulheres que a gente não pode seguir e chegar perto, a gente pode sim chegar perto, a gente pode sim
imitar, né? A gente pode sim querer sê-las, né? Porque é real. Ai, que bom. Que bom. Né, confortável ouvir isso, porque a gente tem um papel também, né, uma responsabilidade cada vez Sim. maior. A rede social, ela amplia e quando você amplia, vem, né, Sim. são muitos os desafios que a gente tem. E um deles, né, acho que esse papel da Sofia ser uma grande influencer é mostrar a força feminina, que é um dos pilares ESG, quando a gente Sim. fala de governança socioambiental, né, o pilar social, ele traz muito essa questão da equidade de gênero, da diversidade. Como é que a Mitre tem atuado nessa frente, Sofia? São realizadas ações afirmativas? Como é que a Sim. agenda ESG está hoje na Mitre? Olha, Elisa, eu tenho muito orgulho, eu sou apaixonada na Mitre, mas eu tenho, assim, muito orgulho mesmo, porque além de ser uma empresa muito séria, a gente tem a divulgação aí do nosso relatório de ESG, um setor todo dedicado nisso, que atua em todas as frentes da empresa, e que logo vocês têm como acompanhar no nosso site de relação de investidores. Mas hoje a nossa liderança executiva da construtora, ela é muito forte feminino, então 46%, porque é uma empresa de mérito. Então o nosso presidente, que é o Fabrício, presidente do conselho, ele é essa pessoa absolutamente mérito. Então, olha como coincidiu do mérito ser isso de feminino. Então não existe essa bandeira dentro ali da Mitre. E isso foi uma das grandes escolhas e apostas que eu fiz na empresa, porque não existe essa divisão. Existe o indivíduo de fazer, de ter o apoio e vamos fazer juntos, independente dali da bandeira. Então, isso para mim é tão importante. E a nossa frente de ESG, ela é justamente isso. Combate à corrupção, a gente plantio das árvores, questão da liderança feminina, questão de equidade. Isso a gente atua muito, muito forte. Então, nosso relatório é extenso de tantas ações que nós fazemos. Tanto de cursos, do que a gente ajuda, né, o próximo, cesta básica, a questão dos nossos canteiros, a gente atua em todas as frentes, seja canteiro de obra, seja as nossas empresas filiadas, seja dentro do escritório, então tem como vocês acompanharem, porque é bastante coisa. E como que é na Infinity, Simone? Eu acho que eu vou até fazer das minhas as palavras da Sofia, porque é muito parecido, né? A gente evita até falar, mas desde sempre, antes, é muito antigo isso, né? Mas assim, agora é que tem vindo à tona. E a gente já fazia muito, né? Também a gente não tem essa levantar a bandeira, mas é exatamente muito parecido com o que você já mencionou. Acho que é como um comum acordo aqui que ESG está dentro, né, já da estratégia, da DNA, da filosofia das empresas. Acho que a gente entendeu que não é um assunto que ainda vai ser discutido, ele já está na pauta. Eu acho que esse ponto que você colocou é bem importante, ele já está na estratégia, né? Já. Quando a gente senta para fazer o planejamento estratégico, ele já entra, né? Sim. Todas as nossas obras, os selos, tudo que a gente constrói é de muito tempo, entendeu, Elisa? Então, agora ficou marketizado esse dia, muitas empresas colocando assim, estamos, né, aplicando essa prática, mas a gente já é uma empresa que tem várias certificações disso construída há anos, né, para conseguir alcançar. Então, vale muito a pena aí você que não conhece a Mitre, abaixar o nosso relatório que vamos divulgar em breve, porque, ó, tá muito fantástico, vocês vão gostar bastante. Acho que tocou num ponto importante, né? Não é porque agora tem um termo novo que a gente passou a fazer. Não, a gente já fala de sustentabilidade no mercado imobiliário há muitos anos, né? E triple bottom line, enfim, outras iniciativas. Vamos entender um pouco o contexto pós-pandemia, né? Porque a gente sabe, não tem como deixar de falar que a gente sofreu mudanças significativas na sociedade e acentuou o desejo por residências com configurações, né, diferentes em termos de home office, maior incidência de luz solar, varandas, fuga para o interior, flexibilidade de trabalho. O mercado também acelerou a digitalização de processos com o uso de novas tecnologias para atender essa demanda de consumidores mais exigentes, né, com qualidade de vida. Um exemplo disso na Mitre foi a criação da Satiko, a influenciadora virtual baseada na apresentadora Sabrina Sato, a nova embaixadora da marca, que terá como função principal mostrar o estilo de morar bem. Sim. A gente sabe que essa digitalização veio para ficar, né, Sofia? Sim. Conta um pouco pra gente como é que a pandemia afetou os processos da Mitre e em relação às vendas. Qual foi esse impacto, né, e como é que esse ritmo digital se manteve no pós-pandemia? Elisa, eu costumo dizer que a Mitre, a gente tem um jeito Mitre de fazer. O jeito Mitre de fazer é com muita agilidade, é um dos nossos valores lá. Tanto que o nosso contrato digital, desde processo
com o fornecedor, com o cliente, com o corretor, ele já era digital antes de 2020. Então, nós fomos pioneiros isso em 18 e 19. Quando tudo aconteceu, fecha stand, como que a gente vai fazer, nós já tínhamos um processo muito claro, porque já acontecia de uma forma mais digital, total digital. Então, nós não sentimos tanto esse impacto de mudança. Então, nosso sistema de tecnologia já estava todo adaptado. Então, a gente só virou um curso, né? Não sofremos assim como a gente teve muita gente ainda olhando, cotando, fazendo. A gente já tinha aquele desenvolvimento amplo. Com relação a Satico, com relação à nossa comunicação em rede, sempre foi algo que a gente investiu muito. A gente tem dentro da nossa empresa o Mitre Experience, porque o nosso slogan é assim, a gente não vende um apartamento, a gente vende um novo estilo de vida. E não tem como a gente não ter o nosso cliente e as pessoas perto da gente para entender o que elas precisam, para assim construir uma empresa para elas, um apartamento para elas. Então, a mudança de tamanho, de cômodo, de home office, isso foi muito natural acontecendo, porque a gente é muito próximo das coisas que estão acontecendo para atender a necessidade real do cliente, sabe? E o Mitre Experience, ele é justamente isso, ele é um programa para, seja cliente Mitre ou não, que a gente quer manter esse relacionamento e gerar experiências. Então, essa experiência da Satico de uma comunicação, de como morar, de dicas para decorar, para você ter um desconto ali no nosso aplicativo para baixar, aí tem um ambiente logado para o cliente para ser tudo na palma da mão, porque as pessoas na pandemia, o comportamento ficou... as pessoas, elas ficaram muito mais rápidas, né? Então, mais impacientes. Verdade. Então, o nosso aplicativo, a gente fez uma remodelagem para ser algo mais prático, né, para todo mundo. Então, ali, o ambiente logado para o cliente, ele consegue ver tudo, resolver a vida dele e ter essa parte de experiência. E para quem é uma pessoa que está ali namorando a Mitre, quer baixar o aplicativo, ele também consegue ter essa mesma experiência. Então, a gente vinculou aí muita coisa. Então, agilidade, né? A gente faz em agilidade, pensa em tecnologia, né? E na LinkPay, Simone, porque a gente sabe que essa empresa já tem uma premissa de ser mais digital, facilitar processos, agora esse nível de exigência, né, de processos ficando ainda mais elevado. O distanciamento social da pandemia foi um impulso para alavancar os negócios? Foi. A LinkPay, quando a gente foi fazer laboratório para construir a LinkPay, o mundo já estava muito digital. E o mundo imobiliário, ele já se queixava muito disso, né? Do contrato na mão, não no contrato na internet, né? Da esteira digital. E aí, isso foi em 2018. E a pandemia começou, acho que março de 2019, não? Foi mais 20, isso. Então, em 2019, foi o ano que a gente conseguiu montar toda essa estrutura para o Infinity Bank, né? Que é a holding do grupo, que ainda estava meio papel, meio digital, né? Então, a gente passou o ano de 2019 todo fazendo tudo para o digital. Então, quando a pandemia chegou, literalmente, a pandemia chegou em março, em janeiro a gente tinha fechado o ciclo para tudo ficar digital. Então, quando a pandemia chegou, para a gente, já estava muito encaminhado. Então, assim, e alavancou muito para a gente, né? No caso, todo aquele cliente que iria para o meu concorrente, que estava no manual, ele migrou facilmente para mim. Então, foi como se fosse uma torneira abrindo. Acho que foi o melhor momento do Infinity Bank, porque as torneiras se abriram muito, porque ela não tinha outra opção. Ou ela ia para o digital, né, que éramos nós, ou ela ia para o concorrente, que era papel, que não dava para ter esse tete-a-tete. Então, morosidade, processo. Nós crescemos 3 vezes na pandemia. Sim, não, para nós também foi um ano muito bom. Foi um ano extremamente promissor. Sim. E algumas áreas, né, do setor se destacaram. Acho que o mercado de luxo é uma delas que teve, né, um crescimento. A gente até hoje tem alto luxo, a gente tem classificações, né, dentro do mercado de alto padrão. A Luxury Trends é um projeto de formação gratuita que tem por objetivo atualizar os conceitos básicos de um serviço diferenciado, atuando principalmente com premissas de suporte no mercado de luxo oferecido, né, pela Mitre. Explica um pouco sobre esses projetos para os nossos ouvintes, Sofia. Essas trocas, elas foram intensificadas nesse período de pandemia, pós-pandemia, e esse posicionamento de setor de mercado, que eu acho interessante a gente analisar isso. Sim. Porque antigamente era alto padrão, ponto, acabava ali. E agora muda tudo. Né, todo um espectro novo. Dentro ali da Mitre, nós vimos essa mudança de comportamento e de poder aquisitivo, né? Porque taxa de juros mudando, o que você conseguia financiar era X, e aí o salário do cliente, ele não acompanhou.
essa evolução do que a gente precisou fazer de valorização de metro. Então, dentro ali da empresa, nós fizemos e criamos algumas linhas, então, desde mais compactos até o alto luxo. Então, a Mitre entrou nesse mercado de alto luxo com a Mitre Exclusive Collection. E aí, para a gente conseguir conversar com esse cliente, a gente criou esse programa para intensificar treinamentos. E aí você pensa assim, todo treinamento hoje em mercado, ele é pago. Como que a gente qualifica uma pessoa que ela precisa, no momento que às vezes ela não tem como pagar? Então, nós abrimos para mercado isso, porque essa mudança, ela não foi só dentro da Mitre, né? É uma mudança de comportamento, ainda mais aqui na nossa cidade. Então, muitas pessoas querendo apartamentos maiores, saindo de prédios antigos para prédios que entregam mais experiência. Então, hoje, o nosso altíssimo luxo, ele é justamente total vinculado à experiência. O que é realmente luxo para a pessoa? Hoje o luxo é o tempo. Hoje, o luxo, ele é diferente. Então, a pessoa, ela quer aproveitar mais a família, ela quer estar mais dentro da casa dela. Então, como que a gente consegue atribuir isso, né? Nesse atendimento, para conseguir mostrar o que o incorporador quer falar com o cliente. Esse meio do caminho aqui, eu tenho que treinar muito o time para conseguir passar a mesma mensagem. Porque incorporar um projeto, a estruturação, a experiência do que a gente quer que o cliente tenha, a gente tem que ter muito treinamento. Porque nosso altíssimo luxo, ele é baseado nos principais hotéis de luxo no mundo. Então, imagina, eu tenho até concierge para ir lá, quer fazer a compra, não quer guardar a mercadoria. Eu tenho uma pessoa que pode fazer isso. Sim. Então, se eu não tiver esse treinamento para mostrar o que é realmente importante de valor, não preço, então a gente tem aí muito, muito ruído, né, na comunicação. E que é um setor, né, do nosso mercado, que apesar das altas de juros, os imóveis de luxo e alto luxo acumularam, né, um aumento de quase 15% de vendas de janeiro a junho de 2022, segundo uma pesquisa da Brain, em comparação com o primeiro semestre de 2021. O VGV desse segmento foi 13,2% maior no período, chegando a 16,7 bilhões de reais. Sofia, eu vou agora passar para a Simone responder para a gente como que a Infinity Bank Link Pay vê as expectativas para 2023 e se vocês têm alguma novidade preparada pela empresa. Tem. A gente nasceu, como eu coloquei, né, antes, a gente pensava muito no corretor, né, que era algo que não era visto com as empresas do nosso segmento de antigamente. Era tratar com o incorporador e caía de paraquedas no colo do corretor. E a gente entendeu que não era assim, né? Porque o meu cliente na ponta final e o cliente e a joia do incorporador é o corretor. Ele está em escassez. Se você não cuida dele, ele sai com muita facilidade para uma outra incorporadora. Então a gente nasceu pensando muito no corretor, transformamos o nosso negócio 100% voltado para o corretor. E em 2023 a gente começa no segundo semestre lançando para o incorporador. A gente fala, chegou agora de a gente trazer o incorporador no colo. Então, no segundo semestre, a gente lança alguns produtos, vou falar bem rápido para que meu concorrente não me ouça, mas a gente lança, né, o Prosoluto, que ele é totalmente dedicado para o incorporador, não tem hoje, né, um banco B2B voltado para esse mercado exclusivo. Então, agora, a gente está crescendo bastante, graças a Deus, e aí a gente se torna o banco do mercado imobiliário, atendendo a ponta final, que é o corretor, e atendendo a ponta do incorporador. Com a carteira dele. Com a carteira dele. Interessante isso. Interessante, hein? Já temos... Não, porque é uma dor de todo o setor. Então, só que a gente precisava se preparar, né? A gente precisava primeiro olhar para aquela dor final que era o corretor. E agora a gente entende que está na hora da gente também atender o incorporador e se tornar, né, em 2023, literalmente o banco do mercado imobiliário. Que legal. Que ousado, que expectativa. Vamos acompanhar. Como é que você enxerga, Sofia, essa alta, né, de juros impactada nesse seu público, especificamente da Mitre? Quais são as expectativas para esse ano? Olha, Elisa, a nossa expectativa sempre ela é positiva, porque eu costumo dizer assim, aquilo que não tá bom, a gente tem que construir algo bom, né? Então, dentro de todo o mercado, dentro do setor econômico, dentro de todas as notícias que tá aí, então a gente estuda muito em como a gente pode ser assertivo para atender o nosso cliente e aonde que ele está, né? Hoje nós temos aí 4 linhas
e a gente consegue direcionar muito toda essa margem de mercado para esses clientes, né? Então, para nós da Mitre, né, já esse trimestre a gente vai divulgar resultado, né, no recente, né, para a futuro aí, que vocês vão conseguir olhar alguns números, mas a gente tem alavancado muito bem. Então, essa assertividade, essa preocupação com o nosso cliente, ele mostra muito a diferença no nosso resultado final. E o pipeline de lançamentos? Nosso pipe, a gente divulga, né, ele no nosso site de relação com os investidores. E uma coisa eu posso te dizer, ele só tem terreno bom. Quem Quando anda por você São olha Paulo, ali, não vê outra coisa olhou a não uma ser plaquinha placa. ali, viu um M, pode me mandar Mitre. ali um direct. Quer morar com M a mais, é demais mesmo. Porque só terreno bom. Não temos um terreno que você fala assim, poxa, esse terreno... Não. Em todas as nossas linhas, a nossa premissa é construir dentro do nosso nicho e gerar a melhor experiência para o cliente morar. Tanto que a gente entrega o apartamento e não deixa o cliente lá, a gente mantém toda a comunicação com ele com o Mitre Experience. Então, a gente faz várias ações nos nossos prédios, isso pra gente é muito... Eu moro no Mitre, então posso dizer pra Walk vocês the que é talk, verdade. ela é walk the talk. Exatamente, É uma então... delícia de conversa, dava pra ficar aqui muitas horas a gente papeando, né? Vamos chegando ao fim dessa nossa edição com Sofia e Simone. Quero agradecer muito a vocês por estarem aqui, por compartilhar esse conteúdo tão rico com o IncorporaCast. E quero deixar vocês à vontade para as considerações finais, Simone. Eu só queria agradecer. Eu acho que, como eu coloquei no começo, né, eu estou fechando, na realidade, um ciclo, né, gostoso de ver de perto, né, mulheres incríveis. Fico feliz por participar. Sou uma mulher que levanta a bandeira feminina, apesar de não precisar mais hoje, mas gosto disso. Acho que mulher, Deus fez incrível. Eu gostaria de agradecer, eu acho que todo o carinho, desde do convite para estar aqui, mas não só o que vocês estão vendo aqui na tela, mas o que nós somos realmente no dia a dia, Sim. né? Para construir com respeito ao ser humano, com tudo que a gente quer trazer de conteúdo para vocês, tudo que a Abrainc traz para a gente de conteúdo para sermos melhores profissionais, para ser mais assertivo. Né, quando a gente olha, pega uma pesquisa da Abrainc, a gente consegue ser mais assertivo em como atender nosso cliente melhor, no que ele está procurando. Então, eu queria agradecer não só o convite aqui, mas tudo que a Abrainc nos proporciona para as incorporadoras, por esse ambiente aqui, que é muito importante, né? Olha, um bate-papo com duas pessoas empoderadas aqui para falar sobre mercado, isso é muito, muito bacana. Eu sou assim, grata, muito grata por estar aqui, por poder conversar aqui com vocês. Eu vou agradecer também a vocês e a você que ficou aqui com a gente, que ouviu, que assistiu esse episódio, a Abrainc, incentivar que compartilhe com a sua rede. IncorporaCast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.